Fala galera, começando aí mais uma live, nossa live de Natal hoje, né? Falar um pouquinho sobre força, uma temática que a gente se preocupa muito aqui no Nosso Performance, né? Sobre o trabalho de força como um todo, né? As diferenças entre os trabalhos de força, entre os treinamentos de força, como a gente divide esses treinamentos, as etapas desses treinamentos. Então, tudo isso é uma preocupação grande para que a gente chegue no ápice desse condicionamento, dessa capacidade, vamos colocar assim, da melhor maneira possível. Né? A gente sabe que o trabalho de força ele é um pouquinho mais complexo, ele é simples, né? Nada muito diferente do que a gente já sabe, mas ele é complexo talvez nas etapas que você tenha que seguir para que você consiga atingir o objetivo principal, que é chegar com o tipo de força ideal para a competição ou para o fim do seu planejamento de treino, né? Então, dentre os tipos de força, dentre a teoria do treinamento de força, a gente precisa entender as etapas, né? Eu chamo de pedagogia, o processo metodológico da coisa, para que a gente aplique isso nos treinos e a gente consiga, então, levar o atleta, o nosso aluno, a ter um ganho. E esse ganho ele precisa ser de maneira pura, nós chamamos isso da força, treinamento de força pura, mas também um ganho específico, né, da força específica dentro da modalidade que nós estamos exercendo o treinamento. Nós sabemos hoje que não só na nossa modalidade, o multimodal, mas como em todo o desporto praticamente, o trabalho da força ele é totalmente associado ao trabalho da velocidade, ao trabalho da potência. Então nós não conseguimos separar isso, então isso tem que ficar bem claro. O trabalho de força, velocidade e potência não pode ser separado, ele pode ser priorizado. Então eu posso priorizar o trabalho da força máxima, eu posso priorizar o trabalho da velocidade e posso também priorizar a potência, tendo que cada uma dessas manifestações que você mesmo faz pede um tipo de carga, um percentual de carga para que você consiga manifestar força ou potência ou velocidade da melhor maneira possível. Então, sendo assim, dentro das capacidades físicas que nós temos, a gente precisa encontrar talvez a capacidade inicial para que a gente comece o treinamento. Então, se eu quero, dentro do que nós temos de manifestação no corpo, a CrossFit coloca, se não me engano, são 10 capacidades físicas. Mas vamos simplificar esse negócio aí. 10 é muito. Não que esteja errado, porque é tudo uma questão de nomenclatura, é tudo uma questão de como você divide a coisa. Mas nós gostamos sempre de simplificar o negócio. Né? A gente gosta de simplificar para que fique mais organizado, fique mais fácil de fazer os blocos, entender o bloco, para que ele serve, o que vem depois e por aí vai. Então nós temos aí a capacidade de força e suas subdivisões, isso tem que ficar claro. A capacidade da velocidade, da potência e suas subdivisões. E a capacidade metabólica, da resistência e suas subdivisões. Né? Então eu não vou ficar aqui falando força máxima, força reativa, né? Força excêntrica, concêntrica, isocinética. Então, muitos tipos de força para a gente falar. Mas, para que eu chegue na melhor performance, na força que eu quero, exercendo força com velocidade, eu preciso passar por etapas. Eu preciso preparar o meu sistema neuromuscular como um todo para que eu consiga contrair o meu músculo da maneira mais rápida e forte possível. E isso está diretamente ligado ao comando neural, né, a sensibilidade na minha placa motora e a ativação das minhas fibras musculares a partir desse comando. Quanto mais rápido, quanto mais resistente eu for nesse comando, melhor. Né? Então, nós já começamos a entrar com o metabólico no treinamento de força. É claro que eu preciso primeiro ganhar força, aumentar a carga, depois eu vou para a resistência. O que eu faço? Né? Qual é o primeiro passo para a gente trabalhar a força, para a gente melhorar a força? Então, é isso que a gente vai discutir, que a gente vai tentar entender hoje como nós fazemos esse processo de trabalho de força, para que a gente, então, chegue no final do
macro, vamos dizer assim, do macrociclo, melhorando a força. Não só em PR, não estou preocupado com PR agora, mas eu estou preocupado com a constância da carga, que na nossa modalidade é importantíssimo, mais do que um PR alto. Né? O que é a constância da carga? Olha, um workout aí que tem 30 repetições de front squat, vamos pensar assim, né? Com 90 quilos. É claro que se nós pegarmos atletas elite, todos fazem isso tranquilamente. Agora, o quão rápido eles vão fazer isso? Quantas quebras eles vão fazer? Ou se quebrar, quanto tempo vai demorar para voltar? E o que vai fazer depois disso? Vai ter força para fazer mais coisa? Né? Então, essas são as preocupações que a gente faz também no trabalho de força. Para isso, nós entramos com um tipo de força especial, um tipo de força que leva você para o esporte. Então, a gente vai discutir isso, né? essa ideia, em um período longo de tempo, para que a gente possa entender melhor. Então, vamos lá. Com relação às capacidades físicas que nós colocamos, eu coloco como força. Nós temos velocidade, coordenação, flexibilidade. Importante isso, ok? Então, nós temos essas 3 colocações aqui. Velocidade, coordenação e flexibilidade. A potência, Diego, cadê? É a junção da força e da velocidade, a gente já sabe disso. E, por fim, eu coloco a resistência metabólica. Olha só que legal. Por que resistência metabólica? Porque depende do metabolismo que eu estou usando. Eu vou ter resistência no alático, no lático e no aeróbico. Por isso que eu coloco metabólica. Tá? Resistência metabólica. O aeróbico lá, o anaeróbico, que a gente treina depois. E o negócio fica mais interessante nessa visão moderna que vem aparecendo. Né? Hoje vem aparecendo uma visão bem bacana de alguns autores que a gente segue, e é interessante. A capacidade fundamental dentro dos esportes, né, se eu perguntasse para vocês, uns iriam falar que é a velocidade, outros iriam falar que é a força, outros iriam falar que é a resistência. É claro que eu preciso ter a junção, né? Mas no fringir dos ovos, o que realmente leva à vitória numa competição e num atleta, hoje a gente vê isso claramente, né? Quando a gente fala de corrida, por exemplo, quem ganha a corrida? O mais rápido, não tem discussão. Então, corrida, seja maratona, seja 100 metros, é velocidade. Acabou. Acabou. Vocês podem discutir o que vocês quiserem, é velocidade. Agora, para eu manter a velocidade, eu preciso ter resistência. Não é isso? Preciso de resistência. Senão eu não mantenho a velocidade. Seja de 800, seja de 1.500, seja de 3.000, seja de 42 quilômetros, que é a maratona. Então, eu tenho que ter velocidade e ter resistência. Mas que resistência? Resistência metabólica no que eu vou usar durante a minha prova. Então, nós trazemos... Vou trazer o exemplo da corrida antes e depois a gente traz para a gente. Se eu estou fazendo uma maratona, eu preciso ter uma velocidade boa e resistir essa velocidade por 2 horas, vamos pensar na elite, no meu sistema aeróbico. Então, eu preciso ter uma boa resistência aeróbica. Né? Uma resistência de velocidade aeróbica. Olha que legal a nomenclatura. Agora, se eu vou para uma corrida de 400, de 800 metros, eu já preciso ter uma resistência de velocidade lática, anaeróbica lática. Agora, se eu vou por 100 metros, eu preciso ter uma resistência de velocidade alática. Olha só como o negócio é. Pô, mas é só 10 segundos. Sim, mas 10 segundos já é resistência. 1, 2, olha o tempo passando. Tempo é resistência. Quanto maior o tempo, maior a resistência. Quanto maior o tempo, eu vou precisando trocar os sistemas energéticos. E eu vou manter esse sistema energético longo, aeróbico. Médio para curto, lático. Muito curto, alático. Mas há resistência. Tá? Então a gente tem que entender isso. Há resistência. Sendo que cada um eu treino de uma maneira. Né? Cada um eu treino de uma maneira. Sabemos que a nossa modalidade exige tudo. Né? Mas vamos trazer para a nossa realidade. Então nós precisamos ser forte,
ter velocidade. O que é a nossa velocidade num workout, com exercícios acíclicos? É a movimentação do atleta. Então, todos saem quando apita lá o relógio. Pum, apitou. Vamos todo mundo junto. Aí corre, faz os exercícios. Ora, vamos pensar que tem um for time. Tem um for time. O for time é 55 deadlift, 55 wall ball, 55 caloria de remo, 55 HSPU. Pronto, acabou. Quem fizer primeiro ganha. Se sai todos juntos, o mais rápido vai acabar primeiro. Não tem o que discutir quanto a isso, né? Para que ele consiga ser mais rápido que os outros, ele precisa ter uma velocidade de execução dos movimentos e uma resistência no condicionamento aeróbico para manter a velocidade. Então é o que nós vemos hoje. Eles começam numa velocidade os workouts e terminam na mesma velocidade ou até um pouco mais rápido. Nós chamamos isso de sprint negativo, onde eles conseguem acelerar no final, né? Já diferente de pessoas que não têm uma experiência com a modalidade. Começam muito rápido, nosso primeiro, segundo round é fantástico, e há uma queda grande, né? Isso não é um pace que nós colocamos. Então essa velocidade é importante. Só que para que eu desenvolva a velocidade de execução dos movimentos, eu preciso de uma capacidade vital, que é o nosso assunto, força. Se eu não tenho força, eu não consigo executar, né? Então a força, pessoal, ela é primordial na sua periodização. Ela é fundamental na sua periodização, porque através dela eu consigo melhorar a velocidade do meu atleta, eu consigo melhorar o trabalho que ele vai fazer no esporte. Mas como é que eu vou aumentar a velocidade? Exemplo, quando nós trabalhamos força na sua essência, na parte pura da coisa, nós temos ali uma colocação de carga, né? Nós vamos pôr carga, vai ficar pesado. E a característica desse trabalho com altas cargas elevadas, com 4 repetições, 3, 2 repetições, ou até repetição supramáxima, né, que nós colocamos, onde você vai fazer metade do movimento, enfim. Esse trabalho tem uma característica de ter pouca velocidade mecânica. Não tem velocidade, né? Imagina você fazendo um agachamento com 95%, passei para o pessoal essa semana, 95%, uma rep só, 95%. Não peço PR, porque provavelmente todos já bateram o seu PR. Isso é uma consequência do trabalho de força. Então, assim, quando você coloca essa carga externa no trabalho, a resistência dessa carga, quanto maior ela vai deixar o seu movimento lento. Você não consegue subir rápido, né? Você tem que subir mais devagar. Então, as fibras lá, vamos pensar na fibra. Olha as bichinhas contraindo, as proteínas. Agachei, estou lá embaixo, afundo, bumbum no chão. E agora vamos subir, só que eu estou com 95% do meu RM. O joelho entra, abre o joelho, olha para cima e pum, subiu. Ok. O trabalho de força está sendo realizado. O que acontece? Visualiza. Fiz 2 séries dessa aí de uma repetição. Já pensou se eu pego as anilhas e tiro as anilhas, e aí coloco você para fazer uma repetição com 30%, 40% da sua carga? O que vai acontecer? É meio óbvio. Ela voa, né? Às vezes quando você tira, você está com a barra ali, você tira o peso, vai pôr a barra nas costas, fica leve a barra. Isso nada mais é do que ativação excessiva de fibra. Você está usando muita fibra para fazer o trabalho. E agora você vai ativar essas fibras novamente, porque elas estão ativadas, só que você não tem mais peso, você não tem resistência. E aí o trabalho começa a ficar rápido. E por isso que nós usamos também o trabalho de velocidade paralelo ao trabalho da força. Porque são componentes que se completam dentro da metodologia. Então, eu não posso utilizar esse trabalho no mesmo período, né? Então, quando eu tenho, o que eu quero quando eu preciso da velocidade, né, da força reativa, vamos colocar assim.
Quando eu estendo, eu preciso fazer isso o mais rápido possível, né? E para que isso ocorra, eu consiga ter o trabalho da força rápida, eu tiro a resistência, onde quando eu contrair, quando eu estender a musculatura toda, eu contraio o mais rápido possível. Isso hoje é colocado como força reativa, né? Existe o método pliométrico, tudo para que haja essa melhoria, porque no final das contas, no fim do processo, é isso que vai acontecer no desporto, no específico da modalidade. O cara mais rápido ganha. Então, você fez um clean e subiu mais rápido, você vai ganhar. Então, essa reação da sua força, reação da sua musculatura, dada a um estímulo, é fundamental e é isso que a gente busca. Mas para que ocorra isso de maneira ótima, nos períodos de treinamento, eu preciso passar por etapas do meu treinamento. Então, imagine o seguinte, eu vou preparar o corpo do meu atleta para mais tarde, mais à frente na nossa programação, eu colocar nele cargas excessivas, cargas que vão fazer ele ter uma aquisição da sua força. Ele vai ganhar força nesse momento. Então, no primeiro momento, isso, pessoal, não é só a força do basismo que a gente está falando. A força é manifestação. Força é capacidade. Tá? Então, a capacidade da força tem que ser expressada e eu consigo transferir. Vou transferir para onde? Para o LPO. Vou transferir para onde? Para o remo. Vou transferir para onde? Para a corrida. Vou transferir para a ginástica. Chegamos num ponto legal. A ginástica. Eu transfiro os meus trabalhos de força para a ginástica. Eu tenho força de empurrada, eu tenho força de puxada. E é o que eu faço na ginástica. O basismo eu transfiro para o piso, ginástica. Então, a suspensão na ginástica também precisa inicialmente do trabalho de força. Porque se eu não consigo me pendurar e fazer uma barra, qual é a possibilidade de eu me pendurar e fazer um butterfly? Então, a estrutura não está pronta. Eu preciso ter força para depois gerar velocidade. Por isso que hoje alguns autores colocam que a força é a capacidade. A velocidade é a qualidade. É depois. Depois disso, você gera velocidade. Não é mais rápido um butterfly do que um strict? É técnica. Mas eu preciso de coordenação. Olha aí ela de novo. Coordenação. Eu preciso da velocidade, da coordenação agora e preciso da flexibilidade. Esses componentes que nós colocamos como qualidade melhoram a minha força. Melhora a força. Por isso que o primeiro momento não dá para eu querer fazer trabalho de força com alunos que não têm um bom padrão, que não conseguem executar o movimento. Por isso que trabalho de força é chamado de basismo, é básico, não inventa. Não vamos inventar para trabalhar força, pessoal. Porque esses exercícios que nós colocamos como classe 1, eles são simples, não tem muita dificuldade para o seu aluno, para o seu atleta. É claro que existem níveis, mas se eu quero, vamos pensar o seguinte, se eu quero manifestar força, se eu quero melhorar a força da perna, qual é o melhor exercício? Ora, back squat. Ora, front squat. Não é thruster. Não é overhead. Não é. Você põe mais carga no overhead que no back squat? Não põe, eu acho. Acredito eu que não. No thruster do que no front squat? Também acho que não. Então, ache os movimentos que eu faço mais força, que eu consigo pegar mais peso, que eu consigo ativar mais as fibras, executar melhor o movimento mecânico, e que eu não precise de tanta complexidade para isso. Então, eu chamo de momento geral, base. O que acontece? Mas na minha modalidade não tem esse negócio aí. Isso aí. Na minha modalidade não tem. Vamos estender para outras modalidades. Por exemplo, não tem back squat no campeonato, Diego. Vou fazer isso. Tem, mas é raro. Por exemplo, vai ter aí a seletiva, vai ter overhead, 100 overheads na seletiva, tá chegando. E o pessoal da planilha já tá doido, nós não vamos fazer overhead, eu preciso fazer overhead, eu preciso fazer um complex lá que vai ter depois da primeira prova, preciso melhorar esse negócio. Calma, não é momento.
A gente sabe de tudo isso. A gente vai transferir para lá. Mas overhead, vamos pensar, overhead você precisa do quê? Primeiro, flexibilidade e estabilidade na cintura escapular. É o primeiro momento, primeira coisa, né? Uma flexibilidade de modo geral, assim. Resistência de força. Resistência localizada na perna para fazer o overhead. Então, existem vários fatores que vão determinar o seu desempenho nesse quesito. Então, não é por aí. O treinar específico, imagina a gente ficar treinando específico para uma competição 5 meses antes dela, né? Não é bem assim. Porque mesmo que você não esteja fazendo os movimentos, fazendo simulações do workout, você está treinando o corpo. O que você vai precisar para ir bem no campeonato da nossa modalidade CrossFit? Não tem outra coisa. Você vai precisar de resistência, de força, velocidade e potência. Acabou, não tem mais nada. Você não vai precisar mais de nada. Então você tem que treinar resistência, força, velocidade e potência. Englobando aqui tem ginástica, né? Que eu treino força e resistência ginástica localizada, do antebraço, se é a suspensão, do ombro, se é o handstand push-up, né? Vou treinar força e resistência da força. Vou fazer força sob fadiga. Então essas pequenas colocações que não são específicas aparentemente em primeiro momento, elas vão ser transferíveis. A gente vai transferir o negócio, fala, calma, a hora vai chegar, né? Então, dos tipos de força que nós temos aí, são vários tipos de força na literatura, tem nomenclaturas diferentes, então não vamos se apegar a isso. Nós colocamos aqui um trabalho de força, resistência da força, ou força de hipertrofia, onde nós queremos preparar o aparato motor do meu atleta, né, o sistema neuromotor do meu atleta, deixando ele forte e resistente. Para que isso aconteça, nós usamos um método que não é nosso, famoso, tempo sobre tensão. Pode ter outros aí, 2 tempos, enfim. Desce devagar, sobe rápido. Não tem problema. O que eu quero é preparar o meu tecido tendíneo, o meu músculo e deixar eu forte, uma armadura mesmo. Ok? Então, esse é o primeiro momento da planilha. Nós chamamos esse período de base geral. Podemos trabalhar com 2 bases. Hoje eu gosto muito de trabalhar com 2 bases na planilha. Base geral e base específica. Mas isso é outro assunto aí já. Pensando aqui especificamente da força. Vamos falar da força. Depois desse momento que eu preparei, trabalhei com cargas medianas, porque eu trabalho com volume alto. Não é a mesma coisa que a gente falou do aeróbico, né, da base aeróbica, volume alto e uma velocidade menor, trabalhando na respiração ali, zona 1 e tudo mais. Da mesma maneira aqui, eu vou trabalhar com baixo percentual médio, moderado, só que com altas repetições. Então, a minha tonelagem no final do processo vai ficar alta. Então, pensemos aí que você tem um PR de back squat de 100 quilos. Pô, eu vou fazer séries de 10 aqui. Então, nós vamos trabalhar com 60%, chegar a 72% nesse período. 4, 6 semanas fazendo isso. Cada semana aumenta um pouquinho, tá? E 10 repetições, 3 séries de 10. Então, uma tonelagem relativamente alta para a gente. Depois disso, nós partimos para a força pura. Força pura. O que é a força pura? O trabalho de força clássico, onde não se vê esse trabalho na musculação, por exemplo. Claro que não é 100%, mas não é um trabalho da musculação clássica, vamos dizer assim. O trabalho da musculação clássica é mais parecido com essa base que a gente faz de 10 repetições, 12 repetições, um tempo tensionando a musculatura. Por isso que a gente até chama de hipertrofia. Não é o mesmo intuito, não é aumentar a massa muscular, não. É dar resistência ao aparato muscular. E aí entra a força pura, que é trabalho de força clássica, onde nós reduzimos as repetições dos atletas e aumentamos a carga desses atletas. Então, trabalhamos aí 4, 3, 2 repetições e cada semana aumentando isso, diminuindo as reps. Isso é controle de treino, controle de carga. Dá para você calcular isso facilmente.
E aí, depois desse período, vai durar também de 4, 6 semaninhas, nós fazemos um trabalho de força especial. Pô, mas o que é esse negócio aí, Diego? Como é que é isso aí? O trabalho de força especial nada mais é do que transferir o que nós adquirimos agora para especificidade da modalidade. E eu sempre falo, especificidade está ligado ao movimento, aos movimentos, mas também está ligado ao corpo, né? A questão metabólica e como fica você por dentro enquanto você está fazendo workout. Nós sabemos que enquanto nós estamos fazendo workout, muitas vezes você precisa exercer força quase máxima, mesmo com metabólicos de fadiga no seu corpo. E isso nos leva a trabalhar a força especial, a força específica, onde nós, de maneira proposital, vamos gerar metabólicos no corpo do atleta e fazer ele executar os trabalhos de força, né? E como é que você vai fazer isso, Diego? Simples. Como é que eu coloco um pouquinho de lactato nele lá? Aumenta um pouquinho o lactato, aumenta a frequência, hidrogênio no corpo do cara. Vamos lá, vamos pensar. Eu quero que ele faça 3 agachamentos com 80% da carga dele, mas eu preciso cansar ele um pouquinho antes. Então eu vou fazer alguns movimentos para gerar na perna dele uma simulação da fadiga que ele vai ter na competição, nos watts da competição. Consegue entender? Então a gente faz com bike, a gente faz com remo, burpee, alguns agachamentos, wall ball, um tempo médio de 1 minuto a 1 minuto e meio fazendo isso, e aí ele vai fazer a execução do movimento de força, seja para superior ou para membro inferior. E aí descansa, porque é série, é igual a nossa série que estava falando de força pura. Então ele faz 4, 3 séries desse trabalho, para que a gente comece a mostrar ao corpo dele que nós estamos agora chegando perto da competição, vamos acostumar o corpo dele a trabalhar nesse estado, que é o estado específico dentro das competições. Então percebam que a gente vem do momento geral, onde nós não estamos trabalhando focado na especificidade, e sim nas capacidades que eu preciso, e aí vamos transferindo, né? Período de transição, e agora vamos levar ele para o específico, tanto força como trabalho de potência, de LPO, de ginástica, a gente faz isso, ok? E aí, depois disso, nós fazemos uma manutenção do trabalho de força, eu preciso, o que você ganhou? Pô, legal, ganhei, agora vamos manter, né? 2 vezes na semana eu vou manter ali o negócio. E aí já estou perto da competição, onde eu começo, então, onde eu vou ter ganhado força, vou estar mais forte do que o meu trabalho inicial, e agora eu vou executar na competição. Isso é um macro de treinamento de força. Paralelo a isso, nós vamos ter a endurance, vamos ter os sistemas láticos, vamos ter o trabalho de LPO, de ginástica, mas o completo, a visão geral é essa. Ok? Tudo isso para que a gente chegue mais rápido nos watts. Então, como a nossa live é teoria e prática do trabalho de força, nada mais justo do que eu mostrar um pouquinho como fica cada bloco desse treinamento de força, né? Como fica cada movimento de força. Ou seja, os períodos, né, que a gente trabalha força. Então eu coloco aqui para nós o primeiro momento da planilha, a base da planilha com força, ok? Então vamos lá. Força base. Tempo sob tensão. Nós podemos pensar em atletas, alunos, posso fazer supersets, né? Enfim. Quando nós trabalhamos com aluno de classe, a gente mistura o superior com o inferior, por causa do tempo de aula. Quando é atleta de planilha mesmo, você pode separar, faz primeiro o inferior, depois o superior, tá? Vou botar um modelinho aqui como a gente faz.
10 back squat, 60%. Opa. Aqui. Então, pronto. Aqui, 3 séries, ok? 10 back squat com 60%. Logo depois, step box, cada perna 8, com a barra nas costas. PSE de 6, eu não gosto de colocar percentual porque a gente não faz teste de RM nisso aqui, né? A gente coloca um percentual para eles e aí eles vão achando essa carga e aumentando a cada semana. Não precisa pôr algo fechado. Fechado mesmo, só o back squat a gente usa, tá? Podemos pôr aqui também 10 metros. Passada. Front rack. 2 cabeças. Tá? Pode pôr o peso aqui, geralmente a gente coloca esses cabeças aqui, enfim. Descansa 2 minutos. Então, isso é um modelo de treinamento de hipertrofia, de força hipertrófica, né? Força de resistência, em trabalho de base. Então, isso vai durar de 4 a 6 semanas. Quantas vezes na semana, Diego? De 2 a 3 vezes. Ok? Então, eu tenho a força, eu colocaria também o trabalho de membro superior, fazer isso. Lembrando que esse membro superior eu transfiro para ginástica, tá? Então, eu vou fazer lá remada curvada, puxada, eu transfiro para o pull-up. Eu vou fazer press, supino, empurrada, eu transfiro para o handstand. Então, eu não preciso focar na suspensão específica agora. Eu posso preparar eles para isso. Resistência. Ou também nós fazemos trabalhos ginásticos de força de resistência localizada nessa base, mas focando a base de força. Depois desse tempo, nós vamos fazer o trabalho de força pura. Vamos colocar assim, clássico, enfim. Então, como é que ficaria esse trabalho? Iniciamos aqui, ó. Back squat com 78%. Olha como já aumenta a minha porcentagem, diminui bastante as minhas repetições na minha organização do treino. Então, eu vou depois ter a tonelagem de tudo isso aqui. Então, pronto, back squat, só back squat. Descansa ali 3 minutos. 3 vezes, pode pôr mais. Pode pôr aqui 4 ou 5 séries para fazer esse trabalho. Mesma coisa, vou trabalhar a força de membro inferior e vou trabalhar a força de membro superior. Quantas vezes na semana, pessoal? Hoje nós estamos colocando até 5 vezes na semana esse trabalho. Claro que fazendo a força de membro inferior, membro superior, mas pode colocar até 4 vezes na semana. Por quê? Porque como agora o volume é menor, o tempo de execução é menor, nós vamos chegar até 2 repetições, a minha recuperação é mais rápida, tá? O que cansa mais, se vocês forem testar isso, façam esse treino aqui, ó, superset, tá? É superset isso aqui, cada um já vai para o outro exercício, e façam esse depois. Esse aqui consome muito mais, ele é muito mais catabólico, ele é muito mais desgastante pelo volume que ele tem do que esse. Vocês vão fazer aqui 25 agachamentos só, né? 25 agachamentos, por isso que eu botei a série 5 séries. Se eu coloco 3 séries como ela, isso faz 15, né? E aqui você vai fazer 30 agachamentos, fora as passadas e os outros trabalhos que também são contabilizados. Então, a sensação de fadiga é muito maior aqui pelo volume. Lembra que o que te deixa cansado com residual é o volume. O trabalho com menos volume, eu recupero mais rápido. Ok? Então, esse é um trabalho, uma ideia de força pura. Existem outros meios de trabalhar força pura, outros modelos, mas a gente quer que vocês entendam a essência da metodologia. Isso também vai durar
de 4 a 6 semanas, certo? Aproximadamente 2, 3 vezes por semana, ok? E aí, depois disso, nós partimos, então, para a transferência do que a gente ganhou nesse período de aquisição aqui, período de base, período de aquisição, e aqui o período de transferência, onde nós vamos agora ensinar o corpo a fazer força em fadiga. E aí nós colocamos o trabalho de força especial. Ok? Fiz o trabalho de força especial ou força específica, como a gente quer. 3 séries de 3 back squat, 82%. Aqui tá. Esse teclado aqui não é igual ao meu. Olha só. 82%. O que vai acontecer? Aqui nós vamos mais ou menos até 90%, 92%, por aí. Chegando em 2 repetições. Aqui eu baixo um pouquinho, só que agora, antes do back squat dele, opa, o que a gente vai fazer aqui? Eu posso colocar isso aqui, ó. PM alto. E 8 squat, jump, box. Vai agachar e saltar na caixa. Só para queimar a perna um pouquinho. Pronto. Gerei nesses 2 exercícios que eu coloco antes, metabólicos, que geram fadiga na coxa dele especificamente, e agora eu peço para ele agachar. E aí, depois do agachamento, descansa 2, 3 minutos e vai novamente. Então, isso é um trabalho de força especial. O que a gente fala muito? Isso acontece dentro de um WOD. Claro que acontece dentro de um Open da vida, do TCB vai acontecer isso. Só que quando eu treino meu atleta, eu preciso estar controlando tudo isso. Não posso simplesmente montar um WOD e falar, não, faz aí, ó. Porque ele vai fazer a bike descansando, vai pular a caixa descansando, e aí acaba que eu perco o controle. Ok? Põe um on-breath, por exemplo, vai fazer menos repetição do que era para fazer. Eu já perco a tonelagem do que eu fiz. Então eu sei que ele vai fazer 9 repetições de back squat, com 82% da carga. Eu consigo calcular fácil isso. Tá? Então, tudo isso fica mais fácil, fica controlado para você fazer o trabalho de controle da tonelagem que você está exercendo. E aqui, então, por fim, nós fazemos a manutenção da força, onde nós vamos trabalhar 2 vezes na semana, né? Fazendo trabalho ali entre 70% 77%. Por quê? Porque já está acabando e já está perto da competição dele. Ó, já estou aqui com 4, 6 semanas, 12, aqui são mais 4, 6 semanas. Também de 2, 3 vezes na semana esse trabalho, cansa bastante esse trabalho. Então eu já estou aqui com 18, quase 20 semanas. Isso aqui é um macro do treinamento de força. Então, isso aqui já tem toda uma estrutura do meu treinamento. Já estou chegando aqui perto da minha competição. Então, eu faço manutenção, trabalho de 4, 5 repetições de trabalho de força. E os meus outros blocos nesse período são os workouts, né? Que é o período específico. Pré-específico, período específico. Então, se nós colocássemos isso, ó, isso aqui é um macro gigante de força. Aí vai durar 4, 5, 6 meses, depende do que você quer, o tempo que você tem, ok? Mas olha só como a estrutura, como a metodologia tem que ser seguida. Eu não posso pular essa etapa e vir para cá. Eu não posso pular essa etapa e vir direto para cá, ou ficar só nisso. Muitos treinadores que eu vejo ficam só nisso. Trabalho de força, só trabalho de força, força pura. Né? Então, altas cargas, mas sem transferência. Né? Transferência de maneira controlada. Então, eu preciso preparar, ganhar, transferir. E manter. E depois, cai um pouquinho, não tem problema. Acabou o campeonato, férias, 2, 3 semanas de férias, e acabou. Não tem
Não tem como você ficar ali, imagine nós ficarmos aí 6, 12, 18, aqui vai durar mais 4 semanas, 22 semanas, só com esse estímulo, né? Esse modelo aqui de trabalho. Ou só com esse, ou só com esse. Não, a partir do momento que eu preparo, agora eu ganho. Agora eu transfiro o que eu ganhei para a minha modalidade. E agora eu vou manter o que eu tenho para competir daqui a pouco. Então o trabalho é baixar o volume aqui e aumentar a intensidade. Olha que legal, que curvinha bacana. Aumento as cargas e aqui ele se encontra, onde eu vou ter uma manutenção do que eu ganhei. E isso aqui é uma periodização de força. Olha só como não é tão complexo assim, mas também não é tão simples assim. Poderia fazer o seguinte aqui, nesse aqui não precisava. Por tudo isso, não tem problema, não vamos fazer bisete ou trisete. Vamos fazer só isso aqui, beleza, tá aí. Taca. 45 agachamentos com 60%. Né? Então dá para fazer aí um controle bem legal, porque aí no outro você diminui, vai para 12, 13 repetições, mas aumenta um pouco o percentual. E aí há transferência, você já está trabalhando 10 repetições com 70%, ou 8 repetições com 70%, então aqui a gente começa 5 com 78% e vamos aumentando nas outras semanas. É o princípio da continuidade, é o princípio da sobrecarga. Esse é o princípio da sobrecarga. Okay? Onde eu vou aumentando a minha carga, mas para aumentar a minha carga eu preciso diminuir meu volume, porque a carga nesse conceito fica sendo a minha intensidade, que eu vou aplicar no meu treino, né? Então, essa ideia que nós temos no treinamento tem surtido muito efeito com os nossos atletas, com os nossos alunos, e isso também gera uma segurança para você programar treinos, porque você acaba minimizando o risco de lesão. Quando você programa o treino, prepara o corpo para o treino e não simplesmente joga e vai no que tem aí, vai no que dá, porque aí já não é organizar e nós não gostamos de trabalhar dessa maneira. Não condeno colegas que preferem trabalhar especificamente com o CrossFit, apenas com o CrossFit, mas, ao meu ver, treinamento não é isso, nenhuma modalidade do mundo é assim, e com o CrossFit não pode ser diferente, né? Então, tá aí uma ideia, espero ter ajudado um pouquinho nesse trabalho de força, como nós desenvolvemos esse trabalho de força ao longo do ano, ao longo dos meses, para que haja ganho, mas principalmente que haja transferência. Porque lembra, o objetivo da periodização é melhorar o condicionamento específico da sua modalidade. Por mais que a nossa modalidade seja ali, ela não tem especificidade, tem um condicionamento, tem que melhorar esse condicionamento. Né? Tem que fazer força cansado, tem que gerar potência cansado, isso é um condicionamento específico da nossa modalidade. Assim como tantas outras têm as mesmas características de capacidade, sistemas mistos aí, que nós encontramos. Ok? Galera, um forte abraço, um Feliz Natal aí para todo mundo. Esse ano meio conturbado, mas espero aí que o próximo ano seja melhor para nós. Valeu, Feliz Natal para todo mundo, forte abraço.